se a escola tradicional não estiver funcionando para uma criança autista? Será que o homeschooling pode ser uma alternativa real? Olá, pessoal. Esse é mais um Papo de Teia, o videocast da Estamos Aqui. A nossa missão é conectar famílias de pessoas autistas com soluções, informações de qualidade e profissionais que possam ajudar na vida real. Eu sou Ana Guedes. Primeiro, eu quero pedir perdão que eu tô com a voz ruim de gripe, mas vai dar tudo certo. Eu também sou cofundadora da Estamos Aqui, junto com a Cris Calmon, e mãe atípica. O Tomás, o meu filho mais novo, tem autismo com nível 3 de suporte. Oi, eu sou a Cris Calmon. E hoje a gente vai falar sobre um tema que desperta muita curiosidade, muitas dúvidas e é também bastante polêmico: o homeschooling. Será que educar uma criança autista em casa pode funcionar? Para quais perfis? Quais são os desafios reais e como isso acontece na prática? E para falar sobre isso, nós trouxemos uma convidada muito especial, a doutora Daisy Daiane. Ela é uma das principais referências em homeschooling no Brasil, além de pesquisadora e especialista no tema. Doutora Daisy, seja muito bem-vinda ao Papo de Teia. Obrigada pelo convite, Cris, Ana. É uma alegria poder participar desse bate-papo tão importante de hoje, né? Um tema tão relevante para os nossos filhos, para as crianças, né? Para todos que precisam entender e aprender sobre esse tema. Meu nome é Deise Daiane, sou advogada especialista em direito da família e atuo hoje exclusivamente com famílias que praticam ou desejam praticar a educação domiciliar. E nos últimos anos eu tenho acompanhado centenas de famílias, especialmente famílias de crianças autistas, que é os que mais me procuram, que encontraram no homeschooling uma forma de respeitar o desenvolvimento, o ritmo e as necessidades individuais dos seus filhos. Muita gente ainda não entende exatamente o que é o homeschooling. Como você define esse modelo educacional e o que ele não é? Bom, em primeiro lugar, o homeschooling é uma educação conduzida pela família fora do ambiente escolar tradicional. Então, não é aquele ambiente padronizado, né, o modelo padronizado que muitas famílias conhecem. Mas é importante entender o que ele não é. O homeschooling não é abandono intelectual, que muito se debate hoje, não é deixar uma criança sem aprender, não é ausência de rotina, muito pelo contrário. É uma educação intencional, planejada e personalizada. A família que decide pela educação domiciliar, ela vai planejar a educação do seu filho de forma personalizada. Então, é um contraponto daquela padronização. A família toma a responsabilidade pela educação dos seus filhos, planeja de forma personalizada, de acordo com as habilidades, com as dificuldades de cada criança, e assim ela vai adotando, né, nos seus lares, em suas casas, conforme a rotina daquela criança. A grande diferença é que a família assume o protagonismo do processo educacional, adaptando conteúdos, métodos e ritmo de aprendizagem às necessidades daquela criança. Quando a gente fala de autismo, cada criança tem necessidades completamente diferentes. O homeschooling pode funcionar para autistas nos níveis de suporte um, 2 e 3. E quais são as diferenças que você percebe entre esses perfis dentro da educação domiciliar? Pode funcionar para todos os níveis de suporte educacional, níveis de autismo, né? Então hoje já temos já famílias que fazem homeschooling com nível um, nível 2, nível 3, famílias, né, crianças ali que eram nível 2, hoje já é nível um. Mas então a gente não trabalha todos da mesma forma. Cada um é trabalhado de uma certa forma, de acordo com a necessidade daquela criança.
O que muda não é a possibilidade do homeschooling. O que muda é a forma como ele é conduzido, né, no dia a dia. Então, uma criança de nível 1, ela pode ter uma rotina acadêmica muito mais próxima de uma educação tradicional. Próxima que eu digo é na rotina, no conteúdo, né? Mas não na forma personalizada, porque isso a gente não troca dentro do homeschooling. Uma criança de nível 2 ou nível 3, muitas vezes ela terá objetivos diferentes. A forma de se trabalhar com essa criança é diferente. O conteúdo dessa criança é diferente, né? Em alguns casos, o foco principal não será a alfabetização, né, naquele momento. Vai ter alfabetização, sim, mas tudo de acordo com a necessidade daquele momento. Então, ela vai ter comunicação, autonomia, habilidades funcionais, autorregulação emocional, qualidade de vida. E o homeschooling, ele é importante, por quê? Porque ele permite justamente essa flexibilidade. Na escola, ele entra num padrão e na maioria das vezes o que eu vejo, conforme o que eu atendo das famílias, é uma criança que ela não está apta para aquele nível, para aquela série, mas a idade dela permite que ela esteja ali. Então ela está naquela série, mas ela não acompanha. E o que que acontece com essa criança? Ela fica num canto pintando, desenhando, enquanto os outros estão seguindo no conteúdo. Os outros seguem. Então, aquilo que era para ser uma inclusão se torna uma exclusão daquela criança. Ela está sendo excluída, excluída de poder aprender, porque ela está ali como ocupando um espaço sem se desenvolver, sem aprender intelectualmente e até perdendo tempo, porque ela poderia também estar sendo trabalhada e ela também aprendendo, mas de acordo com o nível dela, o tempo dela e o conteúdo que ela precisa aprender. E por isso que muitos pais hoje buscam o homeschooling independente do nível. Por quê? Porque ela entende, a família já sabe como trabalhar com o filho, a mãe conhece o filho, sabe como o filho aprende, porque a mãe fica muito mais próxima do filho e ela entende como trabalhar com aquela criança. Então, o filho também vai receber muito melhor da mãe, né? O carinho de uma mãe é totalmente diferente daquele que está ali cuidando de 30 crianças. Pode ser que tenha um acompanhante ali para atender aquela criança, mas a paciência, o entendimento, o amor é diferente dentro de casa. Então, dentro do homeschooling, é sim possível atender tanto o nível 1, tanto o nível 2, quanto o nível 3. E é muito mais produtivo para essas crianças estarem estudando em casa, no homeschooling. Elas evoluem muito melhor do que num sistema padronizado, onde elas não conseguem evoluir, mas apenas passar de ano. Exatamente. Eu vou até aproveitar e ilustrar com o caso do meu filho. O meu filho, ele tem 14 anos, ele é nível de esporte 3 e ele estudou um tempo, quando ele era menor, numa escola regular. E a coisa que mais me agoniava era que todo ano, o material escolar que a escola pedia para ele era uma caixa de giz de cera. Aquilo me agoniava, porque o meu outro filho, que é típico, tinha o material todo, milhares de coisas para comprar. O dele todo ano era uma caixa de giz de cera. Isso para mim ilustrava o quanto aquela escola não estava preparada para, né, para ensinar o meu filho. Era como se ele fosse um objeto quase da escola, né? Fica aqui do ladinho fazendo isso. Sim. Essa é uma dúvida muito importante, né, das famílias com crianças com maior suporte, né? No caso das crianças autistas nível 3, eu sei que você já falou um pouquinho, né? Eu acho que essa é o nosso foco aqui nessa pergunta. O que efetivamente pode ser trabalhado dentro do homeschooling, né? A gente sabe que a aprendizagem vai além da alfabetização, né? No caso de nível de maior suporte, que é o nível 3. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? Uhum. O nível 3 é um nível, né, considerável, igual aos outros, e ele também deve ser desenvolvido igual aos outros, né? Não é porque é um nível 1, 2 ou um 3, que é o que exige um suporte maior, que deve ser relaxado. Não, não é isso. O nível 3 exige uma atenção maior e uma personalização melhor também, né? Entender que a educação, o desenvolvimento vai muito além
do conteúdo escolar, né? Então pode ser trabalhado muita coisa. Às vezes as pessoas associam a educação apenas então ao conteúdo escolar, mas a educação é muito mais ampla, né? Uma criança de nível 3 pode trabalhar tanta comunicação, autonomia, habilidades de vida, né? O dia a dia, a rotina, né? Coordenação motora, interação social, linguagem, né? Funcional, reconhecimento de emoções, atividades sensoriais. Em muitos casos, esses avanços têm muito mais impacto na vida da criança do que decorar um conteúdo acadêmico. E às vezes, dentro de sala de aula, o que que eles querem? Que eles aprendam o conteúdo e só se preocupam com esse conteúdo, né, escolar, sendo que essas outras questões para eles são fundamentais. Então é muito melhor trabalhar uma comunicação, uma autonomia, uma coordenação motora e conforme eles forem desenvolvendo essas outras questões, depois ir inserindo o conteúdo. Então, não é uma questão de, eu tenho que passar todo esse conteúdo, né, para o nível 3. Eu tenho que ir com cautela, cada coisa no seu tempo. Então, médicos, né, hoje nós temos muitos médicos, pediatras, neuropediatras, que são a favor do homeschooling. Eu conversei com um médico esses tempos atrás e ele me disse assim que para o nível 3 é assim, quase que 100% homeschooling, sabe? Que ele indica o homeschooling. Talvez nível 1, nível 2 ele não indicasse que estivesse em homeschooling, mas o nível 3 ele indica o homeschooling, por quê? Porque aquilo ali vai favorecer aquela criança. Esse modo de aprendizagem, de educação para ele favorece. Porque ele no ambiente escolar, ele tem que estar inserido de uma forma que seja prazeroso para ele poder desenvolver não somente o conteúdo, mas também as outras habilidades. Então, muito se fala que tem que ir para a escola por conta da socialização. Um exemplo. O nível 3 ele vai socializar? Ele vai conseguir aquele momento ser agradável para ele, é benéfico para ele? Porque eu já atendi tanta criança que chega aqui, a mãe fala assim: olha, eu não tenho mais o que fazer, ele não suporta ir para a escola, não quer, eu tenho que levar chorando. E esses dias atrás eu atendi uma família que ela me disse assim: que o meu filho não queria ficar na escola, ela me disse assim: não, você tem que largar, tem que deixar, deixa chorando. E ela falou: eu não podia deixar meu filho chorando. Como que eu ia sair dali sabendo que o meu filho estava num sofrimento e eu vou abandonar o meu filho? Eu estou ali para proteger ele, para cuidar dele. E ela não conseguiu fazer isso. Mas aquele ambiente padronizado, né? Ele exige, ele quer isso, que a gente abandone os nossos filhos naquele lugar, né, naquele ambiente que não é favorável. Pode ser que para muitas crianças seja favorável? Pode e é. Tem muitas crianças que estão bem e tá tudo bem, né? Quem faz homeschooling não é contra a escola. As famílias querem uma liberdade educacional, uma liberdade de escolher o modo de educação que é melhor para os seus filhos. Um exemplo, o autismo, né? Que é benéfico, já tem vários casos, inúmeros casos de comprovados de famílias que se beneficiaram com esse modelo de ensino. Eu já tive casos de crianças que tinham um extremo sofrimento, né, de falar a palavra escola, que eles não suportavam mais. E os pais iniciaram o homeschooling, mesmo nós não tendo uma regulamentação, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mesmo não tendo essa regulamentação ainda, eles me disseram assim: não, eu não consigo manter mais meu filho na escola, eu já tentei de tudo e não dá certo. Para ele é um sofrimento, eu ter que levar ele para a escola, eu ter que ir com ele para lá e ele não fica. E a família inicia no homeschooling, né? Eu tenho um menino, agora eu não me lembro a idade dele, já faz uns 2 anos que eu atendi, e ele não suportava a escola, né? Teve algumas situações que aconteceu e ele não queria ficar na escola, né? Teve lá algumas crises que ele passou lá dentro e não foi benéfico, isso gerou traumas nele. E até que a mãe decidiu pelo homeschooling. E a mãe tinha um acompanhamento online com ele e alguns professores. E nos primeiros dias ele não suportava, não queria ficar ali na frente da tela, né? Não gostava porque ele imaginava que tudo era escola, né?
E aí ele foi. No primeiro ele ficava 15 minutos, depois ele ficava 20. Eu sei que passou um tempo que ele ficava 1 hora, ele queria ficar mais tempo, ele não queria que acabasse aquele momento. Se tornou tão prazeroso para ele que ele não queria que finalizasse. Então o ambiente para ele era prejudicial, o ambiente escolar para ele, mas não o aprendizado. Ele gostava de aprender, ele queria aprender mais, mas ele queria esse ambiente onde ele fosse livre, onde ele pudesse fazer do jeito dele, onde ele pudesse estar no quarto dele, no ambiente que ele gosta. E aí ele evoluiu muito, esse menino, depois no homeschooling. Mas esse é um dos casos, né, que eu tive de famílias que optaram pelo homeschooling. Nós temos vários, muitos outros casos. Toda semana chega uma família nova que quer iniciar um homeschooling por alguma situação ali do filho. Você, na verdade, a próxima pergunta tem muito a ver com isso que você está falando, né? Você já adiantou algumas coisas aqui para gente. E muitos pais procuram o homeschooling depois de experiências difíceis na escola, bullying, né? Exclusão, crises constantes, como esse menino que você acabou de contar, né? Que tinha horror à escola. Na sua visão, que sinais mostram que talvez a escola, não esteja funcionando para a criança autista? Cada criança, ela é única, mas alguns sinais costumam acender um alerta, né? Então, às vezes, são crises frequentes relacionadas à escola, é aquela conversa, não quero ir para a escola, não gosto da escola, né? Seja uma regressão comportamental, a criança que era tão falante, que era tão alegre, ela começa a se fechar, né? Então, assim, da crise, desenvolve uma crise quando tem que ir para a escola. Final de semana ela passa super bem. Chegou na segunda-feira, volta uma crise. Então, às vezes, uma ansiedade intensa, essa recusa escolar, perda de habilidades. Então, aquilo que ela gostava, ela já não gosta mais. Um sofrimento emocional constante, relatos, né, de bullying, de exclusão. Então, não é só o nível, o suporte, a condição peculiar dela, né, de ser autista, por exemplo, mas às vezes ela sofre um bullying pela situação dela, pela condição peculiar dela. E isso é triste, né? Eu imagino que para uma mãe isso é um sofrimento dobrado, porque já é difícil para a mãe entender e lidar, né, no dia a dia, porque tudo é um aprendizado. Uma criança não é igual a outra. Então, o que funcionou para uma, talvez não vai funcionar para outra. É todo dia um aprendizado. Então, aí a criança vai para a escola, a mãe faz de tudo para tentar colocar a criança, inserir, né, para que haja ali uma inclusão e ela tenha toda uma certa socialização, mas chega lá, ela tem aquele momento de bullying, né, de exclusão, e isso é muito triste, né, da mãe ter que conviver com isso, né? Sabendo que na maioria das vezes o filho ele quer socializar, né? Ele quer interagir, mas as próprias crianças às vezes excluem, né? E isso é triste. E muitas mães me procuram dizendo: ah, meu filho não é mais o mesmo. E normalmente a mãe percebe isso antes de qualquer outra pessoa. Não significa que a escola seja ruim, mas pode significar que aquela escola, naquele momento, não está conseguindo atender as necessidades daquela criança. Ela não está sendo favorável, né? Às vezes a criança não se encaixa. A escola não é para todo mundo, né? Então, assim, algumas crianças vão se encaixar. Pode ser que tenha uma criança autista que vá se encaixar? Pode. Nós temos vários. Mas tem crianças que não. Às vezes ela não se adaptou com o professor, ela não se adaptou com o professor de apoio. E o que que tem agora? O que que está acontecendo muito que eu vejo? Professor de apoio, às vezes ele tá um mês é um, outro mês é outro. A hora que a criança se adaptou com ele, troca, né? E assim, isso aí desfavorece o aprendizado da criança, né? Porque é uma hora que ela tá conseguindo, tá, gostou daquela pessoa que tá lhe dando aquele suporte, troca. É como se voltasse lá para o início novamente. O professor, eu falo assim que muitos professores hoje estão doentes, né? Eu dei aula em escola é, pública, né, de ensino médio. Eu dei aula por 5 anos e eu falo que Deus me levou para lá para conhecer o ambiente.
Então, eu já cheguei a dar aula para autistas que eram cegos, né? Para autistas que tinham também TDAH. Então, eu tive vários alunos e eu entendi, eu vi como que era o dia a dia dessas crianças e vi também como é o ambiente, né? Por que que às vezes não é favorável para eles, né? O professor, a maioria dos professores hoje está doente. Por quê? 30, 40 crianças numa sala, ele não dá conta. Cada um com suas peculiaridades e muitas crianças às vezes não vêm de casa com uma educação real, sabe? Aquela educação de cuidado de pai, de mãe, de saber o que pode e o que não pode fazer no dia a dia. Então, é um conflito dentro de uma sala de aula. Cada um tem uma formação dentro dos seus lares. Quando chegam na escola, eles se encontram. Quando eles se encontram, cada um tem a sua personalidade e um não sabe lidar com o outro. Quem sofre, né? Aquele que depende de um cuidado muito maior, né? Que os outros tenham com ele e ele também. Às vezes a criança, ela sabe das dificuldades que ela tem e ela precisa estar ali tentando lidar com todo mundo e com ela mesmo. Então, a questão do autismo, né, da escola, né, pode ser que a criança até queria, até certo momento aquilo era favorável, aquele ambiente, mas aconteceu algo ali dentro que gerou um trauma. Depois que gerou esse trauma, é como se uma confiança fosse abalada, né? Eu vejo isso, que foi abalada, ela não consegue mais ficar porque parece que ela perde a confiança naquele ambiente. Ela acha que vai acontecer de novo. E aí ela não quer mais enfrentar aquele ambiente. Pode ser que, né, vai trabalhando com as crianças, um dia ela volte, né? Mas a maioria não quer, não é favorável. Então, o que que a gente vê? Eu vejo assim que tem às vezes médicos, neuropediatras que até afastam essa criança do ambiente escolar. E nós temos muitos profissionais que têm feito isso. E aí ela acaba, né, optando pelo homeschooling de forma automática, porque o médico mesmo retira do ambiente escolar porque não está sendo favorável para aquela criança. Mas eu vejo assim que a mãe, ela consegue entender o filho, enxergar o filho em casa e começar a perceber se está tendo alguma diferença, alguma coisa mudou, sabe? Então, é uma criança que era muito sorridente, muito alegre. Isso eu também vejo muito nos pequenininhos já. Então a mãe fala assim para mim, olha, meu filho começou a ir para a escola, ele era uma criança alegre, né? E o autista mesmo, ele ia para a escola, era muito alegre, só que eu tenho visto alguns comportamentos de que ele começou a fazer que ele não fazia, né? Que ele gostava, hoje ele já não gosta mais, e que ele não quer mais ir para a escola. E às vezes a própria escola tende a dizer que é frescura, porque não se adaptou ainda, que tem que investir, que tem que deixar, né? Mas assim, para os pais, né, deixar aquela criança que foi gerado com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, que os pais tenham um cuidado muito grande em casa, deixar naquele ambiente, né? Se não é favorável, é muito difícil para o pai decidir por fazer isso. E às vezes alguns até fazem, mas eles deixam, mas eles veem que não funciona, não funcionou, não está funcionando. Todo dia é a mesma situação, né? Então a criança falta demais, começa a faltar demais. Eu já atendi famílias que me falam assim: olha, meu filho faz 15 dias que não vai. Aí ele vai, depois ele fica um mês sem ir. Então isso aí ele não está desenvolvendo. O ambiente não é agradável e ele também não desenvolve. E aí o pai fica naquela situação. Vai para a escola, não vai para a escola, o pai não sabe como agir, se vai ensinar em casa, se não vai ensinar em casa, se vai depender da escola. O pai ainda não pegou aquela responsabilidade para si. Então, as famílias optam, né, entendem, conhecem o homeschooling e aí depois elas tomam uma decisão e começam a colher os frutos, né, depois que elas percebem aí que os seus filhos não estão gostando daquele ambiente escolar. Perfeito. E existe um perfil de família para qual o homeschooling não é indicado?
Quais são os maiores desafios emocionais, financeiros e estruturais dessa decisão? Existe. Eu sempre costumo dizer que o homeschooling não é para toda a família, né? Por quê? Porque tem algumas responsabilidades, né, para as famílias. Então, exige um comprometimento, exige organização, exige disponibilidade, exige a disposição para aprender junto, porque muitas coisas os pais não se lembram do que estudaram. E aí eles aprendem para poder ensinar, né? Também existem, né, desafios financeiros, né, porque muitas vezes um dos pais reduz a carga de trabalho para acompanhar o filho. Então, muitas mães deixam de trabalhar fora ou trabalham por meio período para poder acompanhar os filhos e educar os seus filhos. E tá tudo certo. Mas a mãe deixa a cargo do pai, né, os desafios financeiros. Então, existe sim essa responsabilidade também de saber que eu vou deixar o meu esposo cuidar dessa parte e eu vou cuidar do meu filho. Porque a decisão ela precisa ser uma decisão consciente pelo homeschooling. Eu tenho que saber, eu vou pegar essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade de educar os filhos, é uma responsabilidade de tirar do ambiente onde o Estado é responsável, trazer para dentro de casa e eu ser responsável por essa educação. Então, essa decisão ela não pode ser tomada por impulso, né? Tem que analisar, porque não é só uma revolta pela escola, pelo que está acontecendo, pelo meu filho não ser aceito, ou por eu querer o homeschooling. Eu tenho que entender, né, a questão ali dessa responsabilidade, de querer essa responsabilidade, de saber que eu vou ficar responsável tanto pelo cuidado do dia a dia, né, mas também pela educação. Só que quando a maioria das mães já tem essa responsabilidade. Quando elas veem que no, no Estado, o que o Estado está tentando oferecer não está dando suporte, não está dando certo, e o meu filho não está bem, não está feliz, então eu vou trazer e vou tentar essa responsabilidade. E na maioria das vezes as mães fazem de tudo, não só as mães, né? A família faz de tudo e dá certo. Dá certo. Só que no início é uma responsabilidade. Daqui a pouco a mãe vai se acostumando com aquela responsabilidade e aquilo se torna muito prazeroso. E elas falam, né? É a melhor decisão que eu já tomei, né? De tomar essa responsabilidade, de cuidar, de saber o que eu estou fazendo e de ver o desenvolvimento no dia a dia. Então, exige sim uma responsabilidade, não é para todo mundo, mas as famílias que optam, que pegam essa responsabilidade para si, elas conseguem ter ali, colher muitos benefícios e muitos frutos nos filhos, que pode ser que num ambiente padronizado eles não vão ver, né? Então, no homeschooling vê sim muitos benefícios. Hoje, como é que está a questão da legalização do homeschooling no Brasil? Os pais podem fazer isso com segurança jurídica? E já emendando aqui em outra questão, existem regiões ou estados onde as famílias encontram mais suporte e profissionais preparados? Principalmente para o autismo, né? Uhum. Aqui nós temos algumas informações muito importantes, né? O STF já reconheceu que o homeschooling é constitucional, que não fere a nossa Constituição, que é dever da família e do Estado, e nós entendemos que aquilo que o Estado pode prover, que eu quero entregar para a mão do Estado, eu vou deixar o Estado fazer, mas aquilo que eu quero, como responsabilidade, fazer pelos meus filhos, nós queremos fazer. E o STF já disse, né, que a nossa Constituição ela permite o homeschooling, mas o STF também disse que exige, né, que tenha uma regulamentação específica para o homeschooling no Brasil. E nós não temos ainda, né? Nós temos um projeto de lei que já foi aprovado no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, agora está no Senado. Já temos um parecer favorável da relatora no Senado e está tendo uma movimentação aí por esses dias muito grande para que vá para votação urgente
né? E que saia o quanto antes essa regulamentação. E nós estamos aí batalhando para que realmente nós tenhamos uma regulamentação urgente no Brasil, porque não é uma situação nova. O homeschooling já existe no Brasil, já é uma realidade no Brasil. Hoje nós temos aí uma estimativa, né, pela Associação Nacional de Educação Domiciliar, que é a ANED, nós temos aí por volta de 75 mil famílias que fazem homeschooling no Brasil. Esse número cresce 50% todo ano. Então, eu acredito que hoje esse número passe de 100 mil, tá? Por quê? Porque as famílias que decidiram pelo homeschooling, elas não falam para ninguém, tá? Não é uma estatística aberta, né? Por quê? Porque falta essa regulamentação. Então, as famílias que optaram pelo homeschooling, pelo melhor dos seus filhos, optaram e estão educando os seus filhos de forma preservada e reservada, tá? Esse projeto de lei, ele vai regulamentar o nosso homeschooling, vai ter uma vinculação com uma escola, sim, mas a gente ainda está aguardando. Esperamos que saia ainda esse ano, né? Estamos lutando para que seja esse ano, sim, mas a gente ainda não tem uma certeza. Devido a isso, nós não temos uma segurança jurídica no Brasil. Por quê? Por falta dessa regulamentação, né, as famílias podem ser denunciadas e elas podem ir até um processo, se assim decidirem, ou terem que voltar os seus filhos para a escola, né? Então, se o conselho tutelar não entender a situação, né, das crianças, dos seus filhos, ele pode encaminhar para o Ministério Público ou também pode pedir para que a família proceda com a matrícula. Mas cada caso é um caso, né? Então existe as peculiaridades dentro de cada família. Uma criança autista, né, que de repente tem um suporte médico, tem um médico que aceite, né, que entenda o benefício do homeschooling para aquela criança e ele possa apoiar essa família é um diferencial. Então, a família que tem um filho com suporte nível 3, por exemplo, se o médico entender que aquela criança pode se desenvolver muito melhor em casa, ele pode dar esse suporte e apoiar essa família. Então, a família vai fazer o homeschooling, às vezes com vinculação da escola, às vezes não. Ela pode ir direto para o homeschooling, mas eu sempre indico que as famílias entendam como funciona no Brasil, né? Que ela entenda como fazer no dia a dia, que ela tenha uma orientação jurídica para a família dela, específica dela, analisando o caso dos seus filhos, cada nível, porque depois que ela entende como funciona isso, ela vai tomar uma decisão muito mais clara e mais consciente. E às vezes eu vejo pais falando assim para mim: olha, doutora, se o meu filho estiver melhor em homeschooling, mesmo que não tenha uma regulamentação, eu vou apoiar, eu vou decidir. E às vezes a família começa ali, vou tentar por 6 meses, vou tentar por um ano. Se não der certo, eu volto para a escola. A gente volta para a escola. Só que a maioria dos casos, né, não é de volta para a escola, porque eles estão muito melhor, né, em homeschooling. Então, por isso que muitos pais, por verem os benefícios dos seus filhos, não estão aguardando uma regulamentação. Porque o que nós queremos é ver os nossos filhos bem. Eu quero ver o meu filho satisfeito todos os dias, aprendendo, se desenvolvendo, né? Não com aquele sofrimento, com aquela ansiedade generalizada. Eu quero ver ele poder fazer aquilo que ele não fazia, né? E esse apoio, esse suporte, né, da família vai dar todo empenho para essa criança, né? Ele vai se sentir acolhido e ele vai desenvolver. Isso a gente vê claramente de todas as crianças. E não existe uma diferença entre os estados, tá? Todo estado, nenhum, não se pode ter uma regulamentação de educação a nível estadual, tá? Alguns estados que tinham uma regulamentação, mas caíram. Caíram não porque foi dito que o homeschooling é constitucional. A competência para regulamentar ficou-se
inconstitucional, competência para regulamentar aquela educação, porque o que eles querem é uma regulamentação a nível nacional. Então, o nosso PL 1338 de 2022 está aí para regulamentar todos os estados. Mas as famílias, quando elas decidem pelo homeschooling, elas sempre priorizam uma cidade maior, onde elas podem ter uma vida, né, mais reservada, menos exposta, e assim elas podem executar ali o seu homeschooling, conviver com seus filhos em homeschooling de forma muito mais tranquila, né? Porque hoje o conselho tutelar não vai bater na casa de uma família se não houver uma denúncia. Então a denúncia ela vem pela retirada da escola, por isso que a gente cuida muito com essa retirada da escola. Toda a retirada tem que ser orientada para que 60% das denúncias já vão embora. E ela pode vir de familiares ou de vizinhos. Então, se a família tem uma vida reservada, está cuidando dos seus filhos, está demonstrando esse diferencial, né, para os próprios familiares começam a perceber que a criança está diferente. E aí, o risco de denúncia, ele cai consideravelmente, né? Então, assim, vai depender muito de cada situação, por isso que eu indico a família para que ela busque essa orientação, né, ali, inicial, para que ela entenda como agir, como conduzir, como falar com as pessoas, né? Isso vai evitar uma denúncia. Porque enquanto a gente não tiver uma regulamentação, todas as famílias estão sujeitas a uma denúncia, né? Mas se a família tiver aí um profissional que apoie, tá? Muitos médicos sabem que as famílias de autistas fazem homeschooling, que clínicas que dão todo esse apoio, né? Psicólogos, né? Que dão todo o acompanhamento para as crianças ali, eles sabem. E eles enxergam os benefícios, eles sabem os benefícios. E eu tenho uma busca muito grande também por esses profissionais, porque quando a família tem esses profissionais por trás que dão esse suporte, as famílias ficam muito mais tranquilas, elas se sentem apoiadas, né? E isso é excelente, é muito bom isso. E a família também ali, ela se sente apoiada, um ajuda o outro e tudo acontece, se desenvolve e tem um sucesso, né? Então, nós não temos uma segurança jurídica. Eu falo sempre que a segurança hoje é se buscar uma orientação preventiva, né? Eu entender preventivamente quais as fases, quais os passos que eu posso encontrar no meio do caminho e como agir em cada passo. Aí eu me sinto seguro porque eu sei o que eu preciso fazer, né? E o que pode e o que não pode acontecer. Uma coisa que não ficou muito clara para mim é o seguinte: esses profissionais que dão aula ou ensinam habilidades no homeschooling, eles são fáceis de serem encontrados? É porque, por exemplo, eu não sei se é até porque as famílias, né, fazem isso de forma mais preservada e tal. A gente aqui no Rio de Janeiro não ouve falar muito. Tanto que quando a gente comentou com algumas mães atípicas, amigas minhas mesmo, que a gente ia trazer esse tema, todas elas ficaram espantadas. Mas onde que eu encontro esses profissionais? Como é que funciona isso aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro? Quer dizer, em outros estados também, né? Temos muitas instituições que dão suporte para as famílias educadoras, né? Temos instituições online que dão esse suporte, porque hoje é muito difícil algo físico, né? Uma estrutura física que dê Sim. esse suporte. E muitas famílias estão com seus filhos no Kumon e eles dão todo esse suporte. Ah, Mas existem também instituições online que não são escolas, mas que são acompanhamentos para quem está na escola e quem está fora da escola. Então, nós temos instituições que dão esse suporte, como se fosse um reforço, mas elas dão todas as disciplinas para as crianças. Tem muitos autistas que estão vinculados a essas instituições aqui no Brasil. E essas instituições atendem o Brasil todo, com todas as famílias. No Rio de Janeiro, especificamente, nós temos muitas famílias que fazem homeschooling e quase nenhuma tem problema, né, de denúncia. As famílias são muito livres aí, se sentem muito livres para fazerem o homeschooling. Mas existem N
instituições que dão suporte. Existem pedagogos, só pedagogos que fazem, que dão esse suporte, que tem uns que atendem presencialmente, depende se vai ter em cada cidade, mas a maioria é online. E tem também instituições que dão suporte para as famílias, né? Para que as famílias façam com seus filhos. Então, elas Uhum. encaminham os conteúdos, encaminham ali todo o planejamento e as famílias só aplicam. Dependendo da idade e dependendo do nível, se a criança conseguir acompanhar, eles participam das turminhas online. Esse menino que eu disse para vocês, ele já era, ele tinha a turminha dele que ele participava. Então era cheio a janelinha, né? Como a gente está conversando aqui, tinha todas as janelinhas ali, cada criança de um estado, cada um de uma cidade, e todos participando dentro de uma turminha. Dentro do homeschooling é diferente, existe uma liberdade de tempo, de horário, de local, né? Então, na escola, 4, 5 horas, 6 horas, e o homeschooling não precisa disso. Por quê? Porque é um aluno e um professor. Tem dia que vai render bastante, né? Então, às vezes, a mãe fica com seu filho ali 1h30, 2 horas, às vezes até mais, porque aquilo se torna tão prazeroso que eles pedem, inclusive final de semana. Para eles não existe, segunda a sexta que vai para a escola, né? Para eles não, qualquer dia é dia de aprender. E aquilo, a rotina, né? Então, de manhã, estuda um pouco de manhã, estuda um pouco à tarde, não é pesado, então se torna prazeroso. Às vezes o que eles não gostam, é aquela rotina, aquele lugar, aquele horário, aquele momento, aquele tempo, né? E em casa não existe isso. Por isso que eles gostam, né? E às vezes tem dia que vai render muito, tem dia que vai render pouco. Mas na escola também é assim. Só que os professores não falam, a escola não vai falar. É. Hoje não rendeu nada. Às vezes até falam, né? Mas dentro de casa, aquele dia que rendeu pouco, o outro dia que rendeu mais, às vezes ele rendeu por 3, 4 dias. E tá ótimo. Então, o homeschooling, uma das belezas do homeschooling é isso. É poder proporcionar uma educação prazerosa, né? Que onde eles estão bem. E a família que às vezes não se sente apta, né? Ai, não sei, eu tenho medo de não conseguir proporcionar essa educação. A gente tem todo o suporte hoje. Tem várias instituições que podem dar esse suporte personalizado, né? Vai de cada família e a família é que vai adaptando às vezes o conteúdo. Se a instituição não der nada adaptado, a criança, a família mesmo pode adaptar para aquela criança, né? E aí a família vai fazendo. Então, eu já tive em casos assim de crianças que, ela tá lá na turminha, mas hoje eu vi que ela não aprendeu, ela não pegou daquela forma que o professor passou, mas a mãe tava junto e ela viu que a criança não pegou. Então a mãe entendeu e depois ela passa do jeito dela e a criança compreende e a criança continua na turminha. Se chegar um momento que não deu certo a turminha, a mãe pega o conteúdo e ela mesma aplica. Tem instituições que têm o conteúdo gravado. Então a mãe pode ir aprendendo junto, não precisa estar naquela turminha. Então isso é a beleza da nossa personalização, poder aprender da forma que é melhor para cada família e para cada criança. Perfeito. Uma outra preocupação muito comum é a socialização, né? Muita Uhum. gente pensa, mas a criança vai ficar isolada, né? Você está falando das questões online e tal, os quadradinhos e tal. A gente pensa nessa socialização, né? Como é que funciona isso no homeschooling, especialmente para os autistas que já têm dificuldades, né, sociais, de integrações sociais? Essa talvez seja a maior dúvida das pessoas, né? Mas a socialização não é uma quantidade de pessoas. Porque colocar numa sala de aula com 30, onde ela não consegue se relacionar com ninguém e aquele ambiente não é favorável, não é socialização. Então, o importante é a qualidade das relações. Uma criança homeschooler, ela pode conviver com outras crianças, com outros adolescentes, com adultos, com idosos, com esportes, na igreja, né, em cursos, parques, grupos de famílias, nas terapias, né? Tem famílias que levam seus filhos para terapias junto com outras crianças e lá eles se desenvolvem e atividades culturais.
Então a mãe vai poder levar o filho para um museu, vai poder levar para um parque, vai levar para um esporte, uma escola de música, uma escola de inglês, aquilo que a criança gosta, porque ela se socializar no ambiente que é favorável para ela é maravilhoso. Agora, forçar uma socialização no ambiente que ela não gosta, não é socialização. Isso aí não é agradável para ela. É uma socialização forçada no mesmo ambiente, às vezes por 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque a turminha vai caminhando. E é só aquelas crianças. E quando a gente ensina as crianças a socializarem no mercado, né, num parque, o que tem muitas mães que fazem? Às vezes as mães, eu não tenho condições para colocar num monte de aulas extra, né? Porque já tem toda a terapia, não consigo. Leva para um parque. Ela leva para um parque, ela tem uma rotina de levar para um parque. Tem uma rotina para levar para um shopping. Tem uma rotina que a criança gosta. Olha, tem uma atividade cultural, vamos lá. Leva para um cinema. Então, a socialização não é estar só no ambiente, né, escolar. Pode ser que ali tenha uma socialização, pode sim. Tem muitas crianças que têm uma socialização, mas se o ambiente for agradável para eles. Se o ambiente não é agradável, não existe uma socialização, né? E então eu vou proporcionar para o meu filho aquilo que é agradável para ele. Mesma coisa do meu filho não gostar de futebol, por exemplo, e eu querer forçar ele a fazer futebol, sendo que ele gosta de música. Então, não existe uma socialização forçada. Tem que ser algo que seja prazeroso. E às vezes ele vai para um ambiente que tem outro colega e os dois conseguem se adaptar normalmente, né? E convivem muito bem. E isso é socialização. Não importa se tem quantidade, não precisa de quantidade, é qualidade da socialização. E dentro da própria família, com os familiares, com os avós, com os tios, com os primos. Porque às vezes ele está num ambiente padronizado, fechado, né, com aquela quantidade de crianças e ele só se desenvolve ali. Dentro de casa, não tem socialização. No ambiente familiar, com os primos, não tem socialização. Então não há uma socialização, né? Alguém pode achar que dentro daquele ambiente lá fechado da escola tenha, não, nem sempre. Pode ser que exista para um, para o outro não. Então a gente proporciona dentro do homeschooling, não é querer que o filho fique dentro de uma bolha, não. É poder proporcionar uma socialização de qualidade que seja favorável e que ele goste. Porque se ele gostar daquele ambiente e ele socializar naquele ambiente, ele vai querer estar naquele ambiente. Ele vai para um parque onde ele convive com outras crianças, aquilo vai ser uma alegria para ele. E aí ele vai render no conteúdo. Ele vai render no outro dia, né? Ele vai voltar feliz para casa, até nas terapias. Tem muitas famílias que iniciaram homeschooling e às vezes escola e terapia era muito cansativo. Então, escola de manhã, terapia à tarde. Isso de segunda a sexta. E aquilo é muito cansativo, não tinha tempo para mais nada. Nem para a mãe, né? Nem para a família ali, muito menos para o filho. Porque ele que ficava lá em constante avaliação e nas terapias era extremamente cansativo. E aí a família optou pelo homeschooling, então a terapia ficou muito mais leve, eles conseguiram se desenvolver muito melhor, né? E ficaram extremamente felizes por ter ali um tempo livre, porque é triste você ver uma criança que ela tem atividade como se fosse um adulto trabalhando, né? 8 horas por dia, de manhã e à tarde, porque ela não tem um tempo livre para fazer as coisas que ela quer. Se ela quiser ficar sentada no sofá enquanto criança, ela não tem, né? E aí ela perde toda aquela infância para cumprir alguns papéis, né? Onde ela não está sendo feliz. Se ela estiver sendo feliz, ainda tá bom. E se ela não tá? Então, dentro do homeschooling, existe sim uma socialização. As crianças são muito bem socializadas, eu acho que até muito melhor do que na escola, tá? Porque elas escolhem as pessoas que ela quer fazer socialização e é uma socialização de qualidade. Não é socializar somente com aquela faixa etária que ela convive diariamente, mas ela aprende a socializar com todas as faixas etárias.
Ótimo. E doutora Daisy, para uma família que está considerando essa possibilidade agora, qual seria o primeiro passo? O que os pais precisam avaliar antes de tomar essa decisão? Você também falou, né, que não é uma decisão tomada no impulso. Olha, eu sempre digo que a família ela tem que analisar a questão do homeschooling. Por que eu estou considerando o homeschooling? Por que que o homeschooling chegou para minha família? Qual o meu interesse? Eu falo também que eu tenho uma visão para o homeschooling, né? A família tem que entender a visão do homeschooling. Não é somente tirar da escola, tem uma visão. Visão de uma educação domiciliar, uma educação familiar, de poder e de querer proporcionar uma educação de qualidade, de acordo com as habilidades e as necessidades. Então, antes de qualquer decisão, eu sempre recomendo que a família responda três perguntas. Então, a primeira, estamos buscando fugir de um problema ou construir uma solução? Segunda, temos condições emocionais de assumir essa responsabilidade? E terceira, o que realmente é melhor para essa criança especificamente, né? Para o meu filho. Não posso analisar de forma geral. Eu tenho que analisar para o meu filho, porque sou eu que vou conviver. Para minha família, o que é melhor? O homeschooling não deve ser de uma decisão ideológica, deve ser uma decisão baseada nas necessidades reais da criança e da família. E quando uma família entende isso, ela consegue avaliar o caminho com muito mais clareza. Então, eu sempre indico que a família busque uma orientação jurídica, né, personalizada, antes de iniciar, antes de tomar qualquer decisão. Porque até para retirar da escola, ela precisa tomar um cuidado. Porque 60% das denúncias hoje vem desse momento, de uma retirada, de uma transição mal feita. Nessa orientação, a família vai entender como proceder em cada passo, né? Se caso alguém fizer uma denúncia, se o conselho tutelar entrar em contato, então ela vai entender como ela se proteger, como agir, como falar, vai entender os prós, os contras, né, do homeschooling. E aquela família, ela vai ter uma análise com base naquela realidade, na realidade que ela vive, para saber como se proteger e como agir. Então, ela vai poder tomar uma decisão com muito mais clareza e com mais entendimento, né, real da situação. Então, dependendo do que acontecer, ela sabe o que ela precisa fazer. Não é, tomei uma decisão, vou agir, né? Não, analisa, conversa com. Eu sempre falo também que tem que ter uma conversa em família ali. A família tem que estar de acordo com aquela decisão. Mas depois que a família entende como funciona, como se proteger, ela toma uma decisão muito mais consciente, mas é muito mais em paz, sabe? Ela entende que não é esse medo todo que a família entende que é, mas é ideal que ela entenda como agir, sabe? E, e a família sempre vai pensar primeiramente em cada filho, né? O que ela está enfrentando hoje, né? E por que que ela escolheu o homeschooling. Pensar também nos frutos que ela pode colher e também pensar que de repente, se não deu certo, eu posso retornar para a escola. Não é um caminho sem volta. Ela conheceu o homeschooling, ela tentou, mas olha, eu vi que de repente não deu, não é para minha família. Ou nesse momento agora não vai dar. Eu já tive várias famílias que iniciaram no homeschooling, mas em determinado momento aconteceu alguma coisa naquela família que mudou a dinâmica familiar. E ela disse: Olha, eu não queria, mas eu vou ter que retornar para a escola. E de repente, nesse momento, eu vou encerrar o homeschooling. Pode ser que futuramente eu volte, mas nesse momento não. E tá tudo certo. É uma decisão da família. Por isso que eu sempre digo, a família tem que analisar em casa, em si, né, a situação que ela vive hoje para poder tomar uma decisão. Eu não posso tomar uma decisão porque uma outra família tomou aquela decisão. Eu preciso tomar a decisão para conhecendo a realidade da minha casa. E aí sim, ela vai analisar, tem certeza que se ela iniciar, ela vai colher frutos, né? Se ela tomar essa responsabilidade, eu tenho certeza que as famílias que fazem essa opção buscam oferecer o melhor ali
para os seus filhos, né? Eu sei que as mães têm uma responsabilidade absurda. O que elas proporcionam para os filhos é a melhor educação. E isso é maravilhoso poder perceber isso no dia a dia, né? E os filhos também percebem. Então, eu sempre indico que ela analise em família, busque uma orientação e entenda passo a passo de como agir antes de iniciar. Porque às vezes as pessoas me procuram se acontecer uma denúncia. Claro que eu vou atender, a gente vai buscar uma orientação de como agir, mas muitas coisas poderiam ter sido evitadas se ela tivesse buscado essa orientação desde o início. Então, aquilo que ela está passando naquele momento, de repente, ela poderia não estar passando, Uhum. sabe? Então, a prevenção, a orientação inicial sempre vem em primeiro lugar. Esse episódio mostra que não existe fórmula pronta quando falamos de autismo e educação, né? Cada criança aprende de um jeito. E o mais importante é encontrar um caminho que respeite o desenvolvimento, a saúde emocional e a qualidade de vida da família inteira. Muito obrigada pela sua presença e por esclarecer esse tema tão importante e ainda tão pouco comentado. Como eu falei, várias amigas minhas ficaram interessadíssimas no tema e falaram: mas como assim? Aonde que faz? Uhum. E você esclareceu muito pra gente. Que bom, fico feliz que tenha que dê muito resultado aí, porque eu vejo muitas crianças sofrendo realmente no ambiente escolar. E depois em homeschooling são outras crianças. As crianças é como se elas renascessem, sabe? Ah, é maravilhoso. Imagina. Maravilha, né? O que vocês precisarem, pode contar comigo aí. E eu acho que também esse tema ilustra bem o que a gente busca quando estamos aqui, né? Que a gente quer sempre mostrar para as famílias que existem soluções para cada desafio que elas vivem, Uhum, existe uma uhum. solução. E às vezes ela ainda não conhece, né? Essa é a nossa proposta. É verdade. E assim, ó, tem muitas questões, o homeschooling é perfeitamente possível, sabe? A maioria das famílias, por mais que tenham surgido denúncias, muitas denúncias, né? Mas só apareceu os casos de denúncias. Famílias reais que fazem, que tem muito sucesso, tá todo mundo Sim, quietinho. Então, assim, entre poucas denúncias, nós temos muitas outras famílias que fazem e estão muito bem. A gente gostaria de lembrar que a doutora Daisy é uma das profissionais cadastradas no aplicativo da Estamos Aqui. E se você curtiu esse episódio, esse conteúdo, compartilha com outras famílias que precisam ouvir essa conversa. pessoal, muito obrigada por acompanhar mais esse Papo de Ideia e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. E assim, ó, muitas pessoas acham que é para famílias que têm um poder aquisitivo alto. Não. A maioria das famílias são classe média baixa. É mesmo, Esse é? suporte, esses recursos que as famílias buscam e que conseguem no dia a dia, eu não tenho condições de contratar isso, não é tão caro. Sabe assim, são valores, é muito mais barato do que escola. É mesmo, é? Muito mais barato, às vezes vai pegar um suporte de uma instituição que vai descer ali 200, R$ 300 por mês. É Às vezes, eu já mesmo, atendi famílias que pagam de transporte 700 por mês. com E o certeza. pai e a mãe querem proporcionar o melhor, então às vezes eles pagam escolas caríssimas e os filhos estão em sofrimento. Eu tenho muitas famílias que a renda deles, se eu não me engano, assim, ó, tem famílias que chega a 2 salários mínimos, É 3. mesmo. Caramba. E o homeschooling é perfeitamente possível. O homeschooling não é questão de valor, sabe? É Entendi. valor e princípios e valores da família, e Uhum, não relacionado ao custo. perfeito. Porque o custo, se a gente. Claro que cada família, o que ela puder proporcionar, é ótimo. Mas às vezes o básico que ela proporciona é muito melhor do que o que está recebendo na escola. E o básico, assim, ó, tem instituição que dá suporte que vai custar aí, acho que menos de 200 por mês.
E isso se é família. Tem família que ela mesma busca, sabe? Ela mesma busca o conteúdo. Ela que vai aprender, fazer planejamento e vai ver o que, que ela quer levar para o filho. Se ela não puder oferecer um suporte, ela oferece esse suporte pedagógico. Senão, ela mesma faz. Eu fico pensando também, eu acho que o envolvimento dessa mãe tem que ser muito grande, né? E aí eu fico pensando assim, na maior parte da realidade das famílias atípicas, que os pais são separados, como é que uma mãe dessa separada faz? É difícil, né? Normalmente eu imagino que seja uma família com pai e mãe dentro de casa para conseguir fazer um negócio desse, né? Assim, ó, não é difícil da mãe sozinha fazer. Por quê? Porque se ela tiver um suporte pedagógico, é perfeitamente possível. O suporte pedagógico manda o planejamento para ela pronto, ela só vai executar. Eu sei, mas Então, esse tempo de execução não é grande? não, É porque uma conforme horinha. a criança vai crescendo, né, vai oferecendo, ela consegue, ela vai pegando o jeito de aplicar o conteúdo, tá? Se ele tem várias disciplinas, claro que daí vai ficando um pouquinho mais puxado, mas ele começa a aprender sozinho, Uhum. né? Vai depender do nível de suporte que ele precisa. Mas a instituição já manda aquilo tudo pronto, já vem tudo certinho, né? Se tem o conteúdo da aula ali, ela só vai aplicar, ela só vai acompanhar. Se tem uma aula gravada, ela vai acompanhar, assistir junto com o filho. E, e a questão dos pais divorciados, a gente toma muito cuidado. Se os dois estão de acordo, eu indico o que dá para fazer. Se o pai, né, os dois são divorciados e o pai não é de acordo, aí eu acho difícil, porque aí o pai pode fazer a denúncia. Então eu já vi vários problemas nessa Imagino. situação, que daí eu já vi pai, se bem que o pai não quer pegar a responsabilidade, mas quando ele quer ofender a mãe, né? A mãe pediu uma pensão maior, pronto, ele já vai achar alguma coisa para atacar a mãe. E aí é onde ele pode fazer essa denúncia, né, do homeschooling. Então, daí nesse caso eu não indico fazer. Ou só se ela souber que não tem. Nós temos muitas mães que fazem, mesmo assim, mas não são pais presentes. Se for presente e ele não concordar, eu não indico fazer. Mas de resto, é perfeitamente possível. Desgaste até para a mãe de um filho autista, dela ter que sair com o filho, ter que levar para a escola, dela ele não se adaptou, ela tem que buscar, no outro dia a mesma coisa. E a mãe, aí ela fica tão dependente daquilo que ela não consegue fazer mais nada.